Senhor presidente, senhores deputados, prezado presidente em exercício, deputado Telhada, eu queria aqui, na sequência da deputada Bebel, minha colega de bancada, seguir nesse mesmo raciocínio, porque, de fato, o Dia do Professor ele possibilita, ele cria a oportunidade que não se pode perder de discutir a situação da educação no nosso Estado e no nosso país. Você sabe, deputada, que o governo federal, chefiado pelo Bolsonaro, e o Ministério da Educação entregue a uma pessoa evidentemente despreparada, né, que zomba da educação pública, que zomba das universidades brasileiras, que imprime um caráter ideológico a tudo quanto é conquista, tudo quanto é coisa importante que se tem notícia. São Paulo, pela grandiosidade do nosso Estado, pela capacidade financeira, orçamentária e pela tradição e importância estratégica que São Paulo tem que estar à frente na sua educação, ela tem que apontar rumos para o país. Mas é o contrário que está acontecendo. Outros estados estão avançando mais na educação do que o estado de São Paulo, né? E aí que eu falo o seguinte, o Dória agora, o governador Dória, ele anda numa política de querer se dizer que ele não tem mais nada a ver com o Bolsonaro. Ora, a melhor maneira dele, se ele quer provar que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele tem que fazer diferente na educação, ele tem que fazer diferente no gasto público e tem que fazer diferente no tratamento com o país, no respeito com as pessoas, né? Agora, a grosseria dele, feita ontem na manifestação pública na cidade de Taubaté, é uma grosseria que é do tamanho da do Bolsonaro, fez na ONU, faz em tudo quanto é lugar. O Dória se mostrou uma pessoa intolerante, uma pessoa grosseira, que não sabe quem está na política, quem se elege para um cargo de prefeito, de deputado e principalmente governador de um estado como São Paulo, tem que estar preparado para a crítica. E a crítica, às vezes, ela vem num debate civilizado e, às vezes, ela vem no meio da rua. E o que você vai fazer? Você vai pegar todos os críticos e mandar ele para casa e xingar até a mãe do manifestante, como ele fez ontem? Será que o Dória não consegue ter respeito? Se ele não teve respeito pelos manifestantes, ele vai ter respeito pela mãe dos manifestantes? Pelo menos isso, governador. Mãe é uma entidade. Nós, brasileiros, sabe, respeitamos as mulheres e as mães, as nossas mães, quem as tem, quem não as tem, mais presente, mas não se pode permitir o que o senhor falou ontem, vai com a sua mãe para casa, vai, sabe, como se fosse um castigo ir com a mãe. Eu achei de uma grosseria, sabe, uma incapacidade de ouvir, uma incapacidade de ouvir algum nível de crítica. Como é que você vai ocupar um cargo com esse tamanho de intolerância? Quem disse que governador do Estado é só para ouvir elogios? Sabe, o que as pessoas estão ali se não reivindicando vamos dizer, uma melhoria salarial, as reivindicações próprias, no caso ali dos policiais? Ora, ele pode tranquilamente ouvir falar dos projetos que ele tem, se por acaso tem, de valorização dos policiais, mas isso mostra muito como é que ele trata o servidor público e como é que ele trata os descontentes. Nós tivemos um presidente da República, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que ainda em 98, ele chamou os aposentados brasileiros de vagabundos. E nunca mais se falou disso. Agora vem pela boca de outro tucano, de outro PSDBista, e governador do principal estado do país, de novo, falar que os aposentados, policiais aposentados, são vagabundos, que estão ali para lutar, porque estavam ali para lutar e deveriam estar na rua, estar em casa. Dória, você precisa aprender que democracia não é feita como você quer. Ele não é do jeito que você quer. Democracia, às vezes, ela impõe desafios para todos nós. Às vezes, nós somos obrigados a ouvir o que não se quer ouvir. Mas, se você não quer ouvir reclamação, volta para cuidar das suas empresas.
Volta a ser o vendedor, o mercador que você sempre foi, né? Agora, quem quer ser governador de São Paulo e imagina que não vai ouvir crítica, principalmente sobre educação, sobre a situação dos policiais militares, é melhor arrumar outra função. Então, eu lamento profundamente, me somo aqui os que já criticaram. Acho que o Dória... Desculpe. Acho que o Dória saiu menor do episódio de ontem, sabe? Esse tipo de agressão é realmente inaceitável. Deputada Bebel, eu queria ainda abordar um outro assunto. No dia de hoje, o IBGE publicou um novo estudo mostrando, está na Folha de São Paulo, em outros locais, mostrando que a diferença de rendimentos entre pobres e ricos é recorde no país. Ou seja, o objetivo de todos os países deve ser propiciar melhores condições de vida para o seu povo e diminuir o abismo que separa pobres e ricos. O que o atual modelo econômico, sabe, está mostrando é que está aumentando o fosso entre pobres e ricos. Nós temos ricos cada vez mais ricos e nós temos pobres cada vez mais pobres. O que é de fato lamentável, o que mostra que o país não está no caminho que deveria estar. E não adianta ficar agora, falar, a culpa é sempre, toda vez que você coloca esse problema, o Bolsonaro fala que a culpa é do PT. Sabe por quê? Porque ele não tem projeto de desenvolvimento para o país, né? Um projeto de país não é vender as reservas de petróleo, como ele está fazendo. Um projeto de país não é nomear o filho embaixador dos Estados Unidos. Projeto de país não é dar força para a milícia e não é usar a Polícia Federal para perseguir adversários políticos, como está fazendo. Um projeto de país é dizer como é que vai criar oportunidades para todos, emprego para todos, como é que vai fazer a economia crescer para distribuir o bolo, para distribuir a renda, como é que você vai sinalizar para o futuro, como é que você vai manter programas como Minha Casa Minha Vida, criado no tempo do governo do presidente Lula, como é que você vai criar, fazer o ProUni ter a força que sempre teve, como é que você vai fazer isso? Então, eu repito, o Dia do Professor, ele propicia isso, Bebel, porque ainda ontem eu lia um artigo, um vídeo melhor, do professor Fernando Haddad, dizendo exatamente isso, dizendo como foi criado o Dia do Professor. Criado a partir por Dom Pedro I, quando criou o ensino público pela primeira vez, olha, em 1826, criou a ideia de que o Brasil deveria ter um ensino público. É para celebrar essa data que existe o Dia do Professor. E o ensino público no Brasil nunca foi tão atacado, tão vilipendiado como tem sido. No mais, eu queria abordar um assunto relativo à minha cidade, a cidade de Osasco, e também aos demais municípios da região oeste. Se trata da integração entre trens e ônibus, trens da CPTM e os ônibus. Ora, várias regiões da Grande São Paulo já têm integração. Eu propus, apresentei um pedido aqui para que o Estado faça estudos visando a integração, porque isso significa que as pessoas vão sair do seu bairro, na Zona Norte de Osasco, ou na Zona Sul, ou em Carapicuíba, ou em Barueri, Itapevi, em Jandira, cidades cortadas pela linha do trem, e saem do seu bairro com um ônibus que integrará com a linha de trem e que pagará uma única tarifa por isso. Agora, hoje, isso não acontece. E isso é muito importante porque isso significa criar condições, melhorar, tornar menos oneroso o valor do transporte no bolso do trabalhador, da trabalhadora. Então, é preciso que o governo do Estado veja com carinho essa questão da integração ônibus e trens. Isso melhora em muito a vida das pessoas. Eu vou continuar abordando esse tema aqui, não só por Osasco, mas por Osasco, por Carapicuíba, por Barueri, por Itapevi, por Jandira, mas também por todos os lugares onde as pessoas, a partir do seu bairro, possam chegar a uma estação de trem e integrar, de maneira integrada, chegar ao centro de São Paulo, chegar ao seu trabalho e gastar menos por isso. Eu acho que o nosso papel aqui deve ser buscar solução para esse tipo de problema.
O Estado precisa investir nas pessoas. O Estado não pode ficar cada vez enxugando mais, cada vez diminuindo a prestação de serviço, cada vez privatizando mais e saindo da responsabilidade que lhe compete. Muito obrigado a todos.